usando meus exemplos pessoais como base para o curso todo. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de obra e ao longo da aula a gente vai elucidando alguns pontos. Então a gente vai começar falando sobre canteiro de obras, que é o primeiro passo em qualquer obra, né? Ligação de água, esgoto e energia, vamos falar sobre fundações, estrutura, alvenaria e vedações verticais, instalações, cobertura, revestimentos, acabamentos e caixilharia. É importante que a gente saiba quais são os 4 pontos oficiais do nosso terreno, né? Então eu falei muito no módulo 1 aqui sobre licitação pública pela Terracap aqui em Brasília especificamente. Como é que eu vou saber exatamente qual é o meu limite do lote, né? E aqui eu trago o exemplo real que eu fiz lá no Noroeste. Então, por exemplo, você tem que garantir que os 4 cantos oficiais da sua obra, ou seja, do seu terreno, estejam marcados em campo. Como é que eu sei isso? Eu simplesmente peço para o núcleo de topografia da Terracap, hoje chama NUGET, GTOP, DTEC, mas já foi NUTOP. Alguns governos mudam, mas é o núcleo de topografia da Terracap. Você vai lá, faz a solicitação, é claro que existe um valor, já vou mostrar para vocês quanto é que custa, tá? E aí a topografia da Terracap vai lá e marca os limites do seu terreno. Eu consegui ali dar uma ideia geral nessa concepção Lego, para ficar fácil de entender como é que executa uma obra. Então o que eu fiz? Trouxe o exemplo do Lego, né? Ele coloca literalmente o passo a passo, você tem um bloco aqui, de repente você vê uma pecinha aqui que vai em cima desse blocão, aqui mostrando como é que monta cada pecinha que vai entrar nesse blocão na frente, por aí vai. Né? Mesma coisa, filosofia Lego. E aí eles têm um resumo de quantas peças você vai precisar para você montar seu produto final. Então eu tentei simular na apresentação essa mesma filosofia. De que maneira? Vamos lá. Canteiro, começando com canteiro de obras. Principais materiais e equipamentos. Eu preciso ter uma cavadeira articulada para poder cavar os pontos dos meus caibros, ou pontaletes que eu vou colocar na terra para fazer o cercamento, né, para fazer meu tapume. Então eu vou precisar de cavadeira articulada, caibro 3x3, 5x5 centímetros, né, de seção transversal, aí o mercado te oferece algumas opções, tem de 3, 4 e 6 metros. Né? Então vocês começam a ter esse contato com o comercial. Né? Uma das maiores dificuldades dos alunos de engenharia ou de arquitetura quando saem da universidade é se deparar com uma obra e não sabe o tamanho comercial de nada. Não sabe qual o tamanho comercial de um vergalhão. Todo mundo sabe que são 12 metros. Hoje, as pessoas que estão mais habituadas com obra sabem que são 12 metros padrão comercial. Aqui, o que eu quero destacar dessa figura ainda em fundações? Ó, aqui eu já estou com as esperas, né, com a ferragem das minhas estacas de fundação ancoradas na ferragem do meu bloco de fundação, como eu estou mostrando aqui para vocês. Eu destaco aqui, ó, vocês estão vendo aqui puxando para cima, aqui é uma cordoalha de cobre, tá? Aqui que eu ia falar para vocês a questão do SPDA. Pessoal, projeto de SPDA nada mais é do que Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Se a gente garantir que a gente vai construir a gaiola de Faraday na nossa estrutura, a gente está teoricamente protegido contra raios, contra descargas atmosféricas. Né? Então, como é que a gente faz isso em campo? A gente basicamente liga a cordoalha de cobre no perímetro de baixo todo, eu conecto o sistema de cobre embaixo, sigo com esse sistema de cobre subindo, basicamente acompanhando os meus pilares e fecho o perímetro superior. Eu monto uma gaiola de cobre na minha edificação. O que muita gente faz de errado? Faz o aperto da alvenaria no mesmo dia que sobe a alvenaria. O que vai acontecer? Vai abrir justamente uma fissura horizontal, justamente no encontro, ou seja, justamente onde você tinha que fazer o aperto. Por que eu não recomendo você fazer o aperto da alvenaria no mesmo dia que você subiu a parede? Por quê? Vocês concordam comigo que a argamassa de assentamento dos blocos, ela está no estado fresco quando você está assentando os blocos. Ela está fresca, ela está mole, vamos dizer assim. Né? Ela tende a ter uma deformação, até ela ganhar resistência, ela tende a baixar. Então, por isso que você tem que esperar, literalmente, essa argamassa de assentamento assentar, ganhar resistência, para aí depois você vir fazer o aperto com a sua viga de concreto armado que está lá em cima. Muita gente, na pressa, sobe a alvenaria de uma vez, topa lá em cima, até faz isso aqui, mas vai abrir a fissura no encontro, do mesmo jeito, porque toda essa argamassa que está embaixo, ela vai assentar isso aqui junto e vai abrir a fissura. E aí é o que eu sempre falo, não existe nada mais prejudicial do que o olho do leigo. O morador que não entende nada, que não é engenheiro civil, não é arquiteto, não é nada, ele vai olhar, meu prédio está caindo. Uma abertura que tem vértices,
a gente combate essas altas tensões nos vértices com as vergas na parte superior, tanto de porta como de janela, e as contravergas, no caso de janela, na parte inferior, que é justamente para fortalecer os nosso calcanhar de Aquiles, né? Que são esses vértices aqui. Geralmente a gente pede 30 centímetros de avanço para dentro da alvenaria de verga e contraverga, tá? De dreno de ar-condicionado, então esse verdinho que está circulando aqui é uma instalação de dreno. No projeto, essa linha pontilhada que vocês estão vendo na parte inferior à direita, mostrava o dreno desse equipamento de ar-condicionado aqui, esse quadrado com uma listrinha preta no lado esquerdo. Então, o projeto mostra, o campo mostra exatamente o que o projeto pedia. O que mais que a gente tem aqui? Esse círculo vermelho aqui, um trecho do projeto elétrico, que mostra uma tubulação elétrica aqui, que está sendo mostrada nesse círculo vermelho, com esse eletroduto corrugado preto que vocês estão vendo aqui. O que mais? Essa tubulação circulada em amarelo vai ser essa tubulação da cobertura, né? Que é o nosso tubo de queda para captação de águas pluviais da cobertura. Então esse tubo aqui subiu até a cobertura e desceu por aqui, igual mostrava no projeto. A diferenciação que eu faço para vocês entre a argamassa colante tipo 1, AC1, AC2 e AC3 e a AC3E, né? Então o que eu quero falar com isso aqui, pessoal? Geralmente a AC1 é uma argamassa com menos cola, com menos material deformável. Então a gente usa a AC1 geralmente para piso, onde eu não tenho um risco de desplacamento tão grande de piso, né? Então geralmente a gente especifica a AC1 para pisos internos, onde eu tenho uma perturbação menor daquele ambiente. A argamassa AC2, quando eu tenho uma exigência um pouco maior, né? Quando eu estou, enfim, numa região com fluxo, um tráfego maior, então eu tenho mais cola nessa argamassa, mais material deformável. A AC3, para mim, ela é a campeã. Eu acho que é o seguinte, se eu pudesse falar, eu usaria a AC3 sempre. É claro que é a mais cara. A AC3 ela é a mais cara de todas. Quando eu tenho PEI 0, a minha placa cerâmica ela tem uma resistência muito baixa, ela risca muito fácil. Ou seja, eu jamais vou especificar uma placa cerâmica PEI 0 para um aeroporto, por exemplo. Por quê? Tem alto fluxo do aeroporto o tempo todo, aquela placa vai virar uma coisa horrível em pouco tempo. Ela não aguenta, qualquer coisa risca essa placa, tá? Ela é riscada muito facilmente. Então, geralmente a gente especifica, tem PEI 0, PEI 1, 2, 3, 4 e 5. Geralmente, para regiões de alto fluxo, a gente especifica uma placa cerâmica PEI 5, que é para aguentar a abrasão superficial, para aguentar aquele tráfego pesado. Faz sentido especificar uma placa cerâmica PEI 5 para parede de banheiro? Claro que não, né? E, obviamente, a placa cerâmica PEI 5 é mais cara, em geral, do que a PEI 0, né?